violência obstétrica. Quando a gente vai aprofundar nesse processo de violência obstétrica, a gente sabe que é algo muito maior, que essa violência ela pode acontecer de forma física, realmente, quando o profissional, né, se acha no direito de tomar a decisão, né, pelo corpo, pela decisão daquela mulher, mas ela pode ocorrer de forma psicológica, de forma emocional. Uma mulher que sofre violência, ela às vezes demora a entender que aquilo foi violento com ela. E as sequelas são, às vezes, por uma vida inteira, tanto sequelas físicas, né, doutor, como sequelas emocionais. Ressignificar uma violência é algo que leva tempo. É importante, quando você está gestante, buscar conhecimento e informação de qualidade. Porque se você não sabe o que é uma violência obstétrica, pode ser muito fácil você passar por uma violência obstétrica e não saber o que está acontecendo. Se sentir mal, mas não saber nomear. Eu acho que também falta muito a questão do conhecimento das mulheres sobre isso hoje, né? Sobre essa questão da violência, e que não é só o físico, mas também aí a saúde mental, né? O emocional. Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha o episódio de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa aqui no podcast. Hoje vamos falar sobre violência obstétrica. Para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje no podcast, eu estou aqui com a Sabrina Bispo, ela que é enfermeira obstetra. Também estou aqui com a doutora Desirê, ela que é ginecologista e obstetra. E também estou aqui com a Luísa, ela que é psicóloga obstétrica. Meninas, gratidão, né, por vocês estarem aqui no Natcast, por hoje a gente falar, né, um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer aí consciência para as mamães. E quero agradecer, né, vocês por estarem aqui, a Luísa também, que veio lá de BH para participar conosco dessa roda. Mineirinha, ontem eu entrevistei uma e hoje estou entrevistando outra mineira, que é a Luísa também, né? Então quero agradecer, né, vocês por estarem aqui no podcast hoje. E para a gente iniciar o podcast, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, um pouquinho, né, da história de vocês e do trabalho de vocês também. A gente vai começar aí com a Sabrina. Sabrina tá um pouquinho nervosa, daqui a pouco ela já... Todas primeira vez no podcast, no início é um pouquinho, né, é um pouquinho de nervosismo, mas depois vocês vão ver, vai passar voando aqui. Primeiramente, quero agradecer, Nath, pelo convite, né? Um imenso prazer estar aqui junto com vocês, poder compartilhar nessa roda de conversa, trazendo muita informação, né, para as mulheres, porque a gente sabe o quanto que isso é necessário. Então, meu nome é Sabrina Bispo, sou enfermeira obstetra, atuo, né, na área hospitalar aí desde 2005. Acompanho muitas mamães parindo, amo assistir os bebês nascendo. Sim. E meu coração enche de alegria a cada nascimento, mas também assisto aí, né, mulheres com dificuldades na amamentação, faço aplicação de tape para trazer conforto para essa mulher no pós-parto, né, atuo, né, orientando, fazendo toda a educação perinatal dessa família durante todo esse processo. E Sim. faço ali o brinquinho humanizado para as princesinhas, né, deixo elas ainda mais lindas. Então eu tenho muita dedicação por tudo que eu faço e faço com tudo com muito amor e muito carinho. Sabrina, você sempre quis aí, né, trabalhar como enfermeira? Sempre foi o seu sonho? Ou como que foi aí o seu processo, né, para entrar na área da saúde aí da mulher? Na verdade, eu sempre quis atuar na área da saúde. Inicialmente, na verdade, eu queria ser policial militar. Uhum. E aí, né, no meio do caminho, eu tive uma perda aí de um grande amigo, né? E aí eu falei, não, isso não vai ser para mim. E aí depois eu pensei em fazer raio-x e aí eu falei, não, mas o risco de câncer de mama é muito grande. E aí eu fui para a área, né, da enfermagem, comecei como técnica de enfermagem e aí depois eu fui me especializar, né, como enfermeira, como aí hoje enfermeira obstetra, né? Então sempre foi a minha paixão, de fato, né, a área da saúde em si. O poder cuidar do próximo para mim é algo muito importante, né? A gente se doa pelo próximo, né? Sim. Doutora, e você, né? Se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho aí sobre você, um pouquinho aí também sobre o seu trabalho.
Oi, tudo bem? Eu queria agradecer, Nath, o convite. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Desirê Encinas, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu sou formada faz 20 anos, mas eu fui entrar mesmo na área da humanização da obstetrícia depois do parto do meu filho. Meu filho está fazendo 15 anos amanhã. E aí depois eu tive minha filha que tem 13 e depois do nascimento, no parto deles, eu entendi que era esse papel que eu queria ter, cuidando especificamente das gestantes. Para elas terem realmente um parto com protagonismo, com mais respeito, com uma assistência cuidadosa. Então, faz 15 anos, mais ou menos, que eu estou nessa assistência de humanização do parto. E doutora, você sempre quis aí ser médica, trabalhar na área da saúde da mulher, cuidando das mulheres, que a gente sempre tem aquele sonho, né? Ah, eu quero ser médica, eu quero ser Sim. isso. Aham. Você sempre quis aí ser médica? Meu pai era médico, e aí eu acho que me influenciou na decisão, na escolha da medicina. E durante a faculdade de medicina, que a gente vai passando em todas as especialidades, no finalzinho no internato, eu vi que o que eu gostava mesmo era de trabalhar exclusivamente com o público feminino. Né? Então, eu gostava de tudo, desde a ginecologia, a obstetrícia foi que realmente me encantou. Então, na faculdade que eu vi que eu gostava de trabalhar mesmo para ajudar as mulheres, com o público feminino. Legal. Luísa, se apresente aí pro pessoal de casa, né? Fale um pouquinho sobre você, um pouquinho do seu trabalho também. Primeiro, eu quero agradecer também o convite, Nath. Violência obstétrica é um tema que eu acho que precisa ser falado e reforçado, infelizmente ainda, né? Então, a gente ainda está num processo de conscientização das pessoas. Então, muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui. Bom, eu sou Luísa Sader, sou psicóloga obstétrica. Eu me formei há 11 anos em psicologia, mas eu comecei a trabalhar na área também depois do nascimento da minha primeira filha. Depois do nascimento dela, eu recebi um convite de uma amiga que também é obstetra, para que a gente formasse uma equipe, né? E ela chegou para mim e falou assim: Olha, Lu, eu tenho todos os profissionais, eu preciso de uma psicóloga e só pode ser você, não tem opção de ser outra pessoa. E na época eu estava indo para a área de eventos esportivos de grande porte, estava para sair do país, veio a pandemia e aí eu acabei me especializando como psicóloga obstétrica. Hoje eu atendo tentantes, atendo gestantes, atendo puérperas, famílias que estão vivendo aí o processo de luto perinatal e trabalho com o pré-natal psicológico, que é uma ferramenta que a gente usa bastante. E sou muito feliz e cada dia mais apaixonada no que eu faço. Você também sempre quis, Lu, ser aí psicóloga. Por que que você escolheu nessa parte da obstetrícia? Porque a gente sabe que a psicologia aí também tem várias áreas, né, que você pode Sim. se especializar. Por que que você quis aí trabalhar com essas mulheres aí na gestação, no pós-parto? Então, eu sinto que virou meio que um propósito, né? Eu engravidei, foi uma gravidez não desejada. Minha filha é filha de pílula do dia seguinte, minha mais velha. Ela é o 1%, né, Desirê, que Isso. falha. E eu me vi muito confusa, assim, nesse processo de me tornar mãe. E eu recebi muito apoio de outras mulheres que também estavam se tornando mães. E eu falei, não, gente, eu preciso devolver isso tudo que eu recebi. Pessoas que eu nem conhecia, que às vezes eu conversei por uma madrugada ali no WhatsApp, de grupos de mães de WhatsApp, né? E aí tornou-se um propósito mesmo de fazer por elas o que eu recebi voluntariamente. Então, eu venho crescendo abrindo esse espaço assim, na minha vida. Legal. Sabrina, fala um pouquinho, né, pra gente aí, pro pessoal de casa também, que não sabe o que que é a violência obstétrica, né? O que que é e o que que é considerado, né, hoje em dia aí a violência obstétrica. Então, Nath, muitas das pessoas acreditam que a violência obstétrica vai ser somente física, né? E quando a gente vai aprofundar, né, todo nesse processo de violência obstétrica, a gente sabe que é algo muito maior, que essa violência, ela pode acontecer de forma física, realmente, quando o profissional, né, se acha no direito de tomar a decisão, né, pelo corpo, pela decisão daquela mulher, né? Ela pode ocorrer durante todo o processo ciclo gravídico, né? Então, durante a gestação, durante o parto, pós-parto, e no abortamento também, né? Mas ela pode ocorrer de forma psicológica, de forma emocional,
né? Tirando ali o protagonismo daquela mulher, né? Invadindo o corpo daquela mulher de uma forma que às vezes ela nem sabe por qual motivo aquilo está sendo feito, né? Então é muito triste. Tem coisas que às vezes não fica tão evidente para aquela mulher. Então, quando o profissional ele omite algum cuidado, quando ele se coloca na posição tipo eu decido por ela, né? A gente fica triste. Aí já se torna uma violência obstétrica. Já se torna uma violência obstétrica. Eu acho que também falta muito a questão do conhecimento das mulheres sobre isso hoje, né? Sobre essa questão da violência e que não é só o físico, mas também aí a saúde mental, né? O emocional. Sim. Ô, doutora, tem assim algum resguardo que a mulher pode estar tendo em relação para ela não sofrer essa questão aí da violência obstétrica hoje em dia? Sim, Nath. Justamente como você falou, a primeira coisa é ter conhecimento. Hoje a gente tem canais e tem profissionais que fornecem esse conhecimento via internet. Então, é importante, quando você está gestante, buscar conhecimento e informação de qualidade. Porque se você não sabe o que é uma violência obstétrica, pode ser muito fácil você passar por uma violência obstétrica e não saber o que está acontecendo. Se sentir mal, mas não saber nomear. Então, a primeira coisa é buscar informação de qualidade. A segunda coisa é, se possível, buscar uma equipe que vai te resguardar quanto a isso. Então, a equipe, geralmente, uma equipe humanizada, ela tem a médica obstetra, a enfermeira obstetra, a doula, a pediatra, muitas vezes psicólogas, são super parceiras. Então, quando você busca uma equipe que te represente, que seja o seu perfil e que entenda que o que é violência obstétrica, não vai cometer isso com você. Então, você consegue, no pré-natal, por exemplo, no meu pré-natal, a gente tem 1 hora de consulta, a gente passa praticamente a hora conversando, tirando dúvidas, falando do que é parto, o que é trabalho de parto, que são as intercorrências, as intervenções, para eu fortalecer essa gestante e ela ficar tranquila no trabalho de parto dela, saber que vai estar bem assistida e saber o que não pode ser feito. E por último, acho que a minha dica é: não é todo mundo que pode ter uma equipe completa, Sim. né, de humanização, né? Então, se você não pode ter uma equipe, você com as suas informações, você pode fazer um plano de parto. O plano de parto é um documento onde você escreve exatamente o que você não quer que seja feito com você, e o que você quer que seja feito com você. Você pode pegar esse documento, levar no cartório e fica um documento. Então, se você não tem uma equipe humanizada, você vai chegar com um plantonista em qualquer hospital, você pode chegar e apresentar o seu plano de parto. E esse plano de parto deve ser seguido. Então, independente se ela é do particular ou do SUS, ela consegue ter esse plano de parto. A mulher Sim, consegue. É o direito independente. dela. É o direito dela. As minhas pacientes, mesmo elas passando comigo, mesmo a gente conversando, elas todas são orientadas a realizar o plano de parto e trazer numa consulta para a gente discutir passo por passo. Porque aí a gente vai entender. Eu vou conhecer mais ainda, né, essa minha paciente, entender o que ela não quer que seja feito no parto dela. Porque eu acho Sim. que, assim, infelizmente, ainda muitos médicos têm essa mania de achar que eles que fazem o parto, né? E, na verdade, o protagonismo é da mulher. A gente está lá para acolher, para assistir, para orientar com a informação que a gente tem, conhecimento, mas o parto, quem decide é ela, o parto é totalmente da mulher. Legal. Eu acho, só te interrompendo, Uhum. eu acho legal a gente falar também que a violência obstétrica, ela não é cometida só pelo médico obstetra, né? Sim. Então, assim, é uma violência que pode ser cometida por qualquer profissional que está na assistência ao pré-natal ou ao parto dessa mulher, né? Sim. Então, pode vir de uma enfermeira, pode vir de uma técnica de enfermagem, de uma Sim. psicóloga, de um Exato. fisioterapeuta, né? Então, e também durante o pré-natal, né? Não só no parto. Uhum.
Luiz, e como que fica, né, esse emocional dessa mulher que passa por essa violência, que na verdade deveria ser um momento de autocuidado, de acolhimento? Como que essa mulher fica, né? Eu acho que quando a mulher ela já tem esse autoconhecimento, já sabe, eu acho que é mais fácil para ela chegar e pedir ajuda. Como que fica a mulher que não consegue, não tem uma noção de que foi, né, cometida aí uma violência durante a gestação, ou no parto, ou no pós-parto dela? É. Muitas mulheres só entendem que sofreu violência meses, às vezes anos, décadas depois do nascimento dos filhos, né? A gente tem uma estatística aí no Brasil que fala que 1 a cada 4 mulheres relatam que sofreram. Quando a gente passa, né, para aquelas mulheres que não sabem que sofreram violência obstétrica, esse número chega a quase 90%. Então, assim, a violência obstétrica, ela tá muitas vezes nas sutilezas, né? Eu me lembro que a minha primeira obstetra falou assim, ó, cuidado, hein, você tá engordando muito, daqui a pouco seu marido não vai te querer, no pré-natal. Caramba. Então, assim, eu acho que nós mulheres, a gente aprendeu a Normalizar, né? normalizar esse tipo de violência verbal. O nosso corpo, ele é sempre muito invadido, né? Então, uma mulher que sofre violência, ela às vezes demora a entender que aquilo foi violento com ela. E as sequelas são, às vezes, para uma vida inteira. Tanto sequelas físicas, né, doutora? Como sequelas emocionais. Ressignificar uma violência é algo que leva tempo. E também a gente aumenta muito o risco de uma depressão pós-parto, de uma psicose puerperal, quando a mulher sofre uma violência obstétrica, ou durante o pré-natal, ou durante o parto. Até mulheres enlutadas também, que viveram, né, processos de abortamento, ou de alguma perda neonatal, ou de um óbito fetal, essas mulheres também costumam sofrer muita violência nas instituições, dos profissionais que estão ali assistindo. Então, são danos que às vezes são carregados para a vida inteira, né? Sim. Eu, conversando com a minha avó recentemente, ela começou a me contar algumas coisas que ela sofreu no parto dela. Claro que a gente está falando de 60 anos atrás, mas ela conta que os médicos agrediam as mulheres durante o trabalho de parto fisicamente, né? Então, a gente precisa sim se cuidar, se resguardar e se preparar mesmo para o que está acontecendo e para o que vai acontecer. E até muito verbalmente, né? Você falou da sua avó também, lembro, às vezes eu e minha avó conversava bastante, né? Quando ela era viva e ela falava. Tinha, assim, um trauma mesmo de ter filhos, né? Porque ela fala que todas as gestações dela foi difícil na hora do parto, né? Que daí o médico muitas vezes xingava, ai, você é uma fraca, você não tá conseguindo. Então, é coisas que, como a gente comentou, né? Foram muito normalizadas ao longo do tempo, que não é normal, né? E Sabrina, fala um pouquinho, né? Como essa falta de informação, né, sobre a violência e contribui para que ela cresça cada vez mais, né? A importância dos profissionais também, que tá ali acompanhando a mulher, passar isso para ela também, né? O que que é o direito, o que que não é, né? Desses profissionais também. É igual a doutora Desirê falou, né? Quando falta a informação, isso vai impactar durante todo o processo dessa mulher. E algo muito importante que às vezes não é falado. Essa mulher, ela tá trazendo o acompanhante para dentro do processo dela. Quando as minhas pacientes falam assim, a gente vai fazer a nossa consulta dia tal, é importante que o meu marido participe? Eu falo, é importante. Porque ele também precisa estar preparado para esse processo, né? Ser acompanhante também não é fácil, né? Então, às vezes, a mulher vai fazer o plano de parto dela, eu falo para elas, faça junto com o fulano. Porque ele tem que saber as escolhas daquela mulher, o que aquela mulher deseja e não deseja para aquele processo. Aquela mulher vai estar no momento fragilizado, Sim. né? No melhor momento dela? Sim, é o melhor momento dela, porque ela está parindo, né? Tem mulheres que têm condições e que, de fato, vai ter uma equipe, né, completa? Sim, mas vão ter as mulheres que também não vão ter essa equipe, né? E então, o plano de parto, né, ele vem ali como uma ferramenta para, de fato, proteger aquela mulher, servindo, obviamente, para quem está próximo dela, conseguir centralizar o cuidado daquela mulher, o que ela deseja para aquele processo, com muito respeito, com muito acolhimento. O nosso papel quanto profissional de saúde é, de fato, acolher aquela mulher, tornar aquele processo com muita segurança. E quando ela não consegue responder por si, o acompanhante, mas ela não desejava isso. Por qual motivo você está fazendo isso? Então, assim, então você está falando. Não, as pessoas têm que saber o momento de fala delas, né? Porque se
o acompanhante não puder brigar, né, por aquela mulher, por aquele processo, quem vai poder? E a mulher tá na fragilidade dela naquele momento. Às vezes ela nem lembra do que é de direito dela, não. Exatamente. Coisa simples, Nath. É direito da mulher ter o acompanhante durante todo o processo. Né? Então, eu já tive pessoas que não são leigas, de falar assim, a gente foi na consulta e aí a menina falou que eu não podia ficar com ela. Gente, é lei. Existe uma lei, né, que protege a mulher de ter o acompanhante durante todo o processo. Qual que era a fala daquele acompanhante? Não era sair da sala. Tudo bem, aqui eu estou te atrapalhando, mas na onde que eu posso ficar? Então, que eu não vou te atrapalhar. Porque o intuito não é atrapalhar o profissional de saúde, e sim estar assistindo aquela mulher, né, que está naquele momento de fragilizada, precisando de alguém ali para ser ali o seu suporte. Né? Eu tenho como dividir com alguém aquilo que está acontecendo. Eu não sou obrigada a decidir tudo sozinha. Né? Então, que é o que a gente fala, né? Existem N formas de violência obstétrica. Doutora, você já presenciou, assim, alguma violência obstétrica nessa sua trajetória da sua profissão? Que você, não, claro, não falar nomes, né? Mas, assim, como que foi o ocorrido? O que dá para se fazer, né, nessa hora que você verifica que está acontecendo essa violência? Você consegue fazer algo ou não? Quem tem que fazer ou é a mulher ou é o acompanhante? Como que funciona? A gente presencia, né? Isso, na verdade, ainda bem que agora eu estou na minha bolha, né? Eu estou mais na minha bolha, então na minha bolha agora, graças a Deus, eu não vejo mais, né? Mas às vezes, quando a gente é recém-formado, né? As pessoas falam para a mulher não gritar, para fazer força. Para se gritar é pior, se gritar as enfermeiras não vão checar essa paciente. Elas sabem que a paciente que mais grita é a que menos é vista, né? Então, médico que fala que na hora de fazer foi ótimo e agora tá tão difícil. Então, infelizmente, essas coisas eu acabei presenciando no decorrer da minha jornada quando eu era recém-formada, Sim. né? E agora, ainda bem que eu não, pelo menos na minha bolha ali, não. Mas realmente é muito difícil para quem tá de fora. E como mulher, Sim. da gente presenciar essas violências obstétricas. Como que você, né, nesse momento Exato. se sentia ali como profissional e como mulher, né, também? É muito ruim, né? É muito ruim. Então, acho que realmente quando mais foi assim a virada, né, foi o meu parto. Porque aí você realmente você se vê vulnerável, né? Por mais que eu já era médica, já era ginecologista, já era obstetra, eu estava ali com dor, eu estava com contrações, eu estava à mercê da minha médica, que foi maravilhosa, né? Mas eu estava à mercê de todo mundo, né? Então, eu estava muito frágil, realmente, passando pelas contrações com dor, né? Bem acolhida, mas é um momento difícil. Então, ali, eu vi que eu tive muita sorte de ter um atendimento bom, de ter um atendimento onde eu fui respeitada. E eu me botei muito no papel das mulheres que não, né? Porque é muito difícil você estar nesse momento que você precisa ser acolhida e você é maltratada. Porque você não tem força, eu digo isso, eu não teria força naquele momento para me defender. Não teria força para me defender, eu não conseguiria. Então, realmente é muito ruim. E é por isso que a gente está aqui falando de que a gente pode fazer para não acontecer, né? Trazer essa consciência, né? Exato. Porque, assim, como você estava comentando, as violências obstétricas já foram normalizadas, né? Então, tem muita coisa que já foi, mas é normal, né? O médico falar isso, é normal, empurrarem minha barriga para ajudar na saída do bebê, que é uma manobra totalmente proibida, que chama manobra de Christeller, né? Então, as pessoas normalizam, o médico só queria dar uma ajudinha, ele só queria abrir ali um cortezinho no períneo para nascer mais rápido, para me poupar. Então, como já está tudo muito normalizado, foi exatamente o que a Luísa falou. Eu recebi ontem mesmo a avó, né, do bebê,
a mãe da gestante, que veio porque estava muito nervosa, porque ela ia pelo caminho do parto normal. Porque só entendendo o que aconteceu com essa mulher, ela foi muito maltratada no trabalho de parto. Meu Deus. Ficou sem assistência, ficou sem ser oferecido uma analgesia de parto, ela ficou totalmente desamparada, então ela não queria, com razão, que a filha passasse por isso, né? Porque para ela o normal do trabalho de parto era isso, era esse Sofrimento, né? sofrimento, essa dor, esse sofrimento, esse desamparo. E quando é assim, eu peço para trazer a mãe, né? Porque aí eu expliquei como é o meu trabalho, da minha equipe, como é diferente agora o que a gente quer fazer pela filha dela e que a filha dela vai ficar bem. Que o problema não é o parto normal, o problema é a assistência ao parto normal. Eu já atendi, assim, diversos casos de violência obstétrica, inclusive mulheres que sofreram violência sexual durante o trabalho de parto. Nossa. Então, assim, uma mulher como essa, ela não quer ter o segundo filho que ela É. sempre sonhou, né? Ela não quer pensar que ela corre o risco de viver isso novamente. E eu também sempre trago as avós. Sempre trago, porque a mãe é aquela que durante o trabalho de parto pode atrapalhar. Tipo assim, ah, não, minha filha tá sofrendo, vocês não vão deixar minha filha sofrer, será que meu neto vai nascer bem? Exato. Então, trazer as avós também é importante, porque é algo que a gente vem herdando, né? Essa história da violência obstétrica, ela vem sendo herdada ao longo das gerações. Então, assim, eu já atendi pessoas que foram sedadas durante o trabalho de parto, durante o período... mentira, foi uma cesariana. Ela foi sedada durante a cesariana. Então, vão carregar sequelas para sempre, né? Ô Luiz, e qual que é, né, hoje a importância da pessoa ter ali um acompanhamento psicológico, tanto a mulher, mas também a questão do parceiro também estar junto, como a Sabrina comentou, né, a importância do parceiro estar junto, se não for o parceiro, alguém que esteja ali na rede de apoio, né, dessa mulher, qual que é essa importância de trazer também, né, quando a pessoa passa por isso, como que funciona esse processo, já na gestação ali, né, como você falou também, ter um acompanhamento psicológico já ajuda em muitos casos também. O parceiro ou o acompanhante, né? Às vezes não tem um parceiro, mas tem uma mãe, uma irmã que vai estar presente durante essa gestação, durante o puerpério. Eles são fundamentais, eles são meio que os protetores, assim, dessa mulher, né? Uma mulher gestante, ela está numa situação muito vulnerável, porque além da vida dela, ela está carregando a responsabilidade de um outro ser. Então a mulher, ela se sente muito vulnerável, ela se sente muito acanhada, muitas vezes. E o parceiro ou acompanhante, né, que está bem informado, ele é capaz de proteger essa mulher, como a Sabrina falou. E no pré-natal psicológico, a gente geralmente trabalha com os dois, assim. E a gente trabalha também não só com a questão emocional, mas também com a parte que a gente chama de cognitiva, que é dar informação para essas pessoas, né? Nem todo mundo chega bem informado para a gente. A gente vive num mundo, assim, onde a informação tá, né, muito de fácil acesso, mas ainda assim é difícil elencar qual informação que é boa, saudável, o que não é tão bom assim. Né? Então, a gente une os dois de informação e a gente também trabalha muito o vínculo do casal, para que ele se sinta tão protagonista quanto ela, tão responsável quanto ela. E assim, ele vai se entender também como alguém capaz de protegê-la e de cuidar dessa mulher. Legal. Sabrina, você, assim, acredita que a mulher na gestação, ela recebe aí todas as informações do direito dela aí na hora do parto? Sinceramente, não. Infelizmente, a gente ainda tem um sistema que não está focado nisso, em orientar essa mulher, né? Exceto quando essa mulher tem, de fato, ali uma assistência privada, onde é feito, né, todo um propósito, né, de educação perinatal com essa mulher, de escuta ativa para poder fazer toda a orientação para essa família, né? Mas, infelizmente, muitas delas não vão ter. E é o que a Lu falou, né? A gente tem a internet aí, hoje tem várias facilidades, mas todas são verdades? Que falar até papagaio fala, né, Nath? Sim. Mas as pessoas têm que estar em busca de evidências científicas. Estar em busca de se amparar ali por verdades que vão, de fato, fazer a diferença durante o processo dela. Se informar como que ela pode facilitar, né, e viver de forma leve o processo de gestação, de parto, pós-parto.
A gente tem os casos de aborto fetal, né, onde aquela mulher, infelizmente, perdeu o seu bebê, e a gente sabe que muitas instituições, por exemplo, não têm um espaço reservado para essa mulher. Você acha justo uma mulher que acabou de perder o seu bebê ficar no mesmo ambiente aonde aquela outra está comemorando o nascimento do seu bebê? Ou daquela que teve uma perda que foi um abortamento, mas que para ela também foi uma perda? Sim. Ou de eu desejar uma analgesia e porque eu não estou no hospital privado, eu não tenho esse direito? É direito para todos igual, para quem está na rede privada e para quem está no SUS. Mas só que se essa mulher não se empoderar, não buscar informação, não colocar quem vai estar com ela, né, durante esse processo, com informações que vão enriquecer o processo dela, infelizmente ela vai passar por situações que ela não deseja. Você já vivenciou assim também violência obstétrica? Você já viu acontecer? Como que foi para você também? Antes de eu estar, né, como aqui desse lado, como profissional de saúde, eu também vivi violência obstétrica. Você mesmo? Eu na sua mesma, no gravidez? parto do meu primeiro filho, por exemplo, fizeram tricotomia total. Antigamente usava, né, aquele pesto-barba. A médica foi fazer o processo de indução. Depois eu fiquei ali com muitas contrações. Hoje eu já entendo sobre o assunto, né? Com muitas contrações, e aí foram fazer uma lavagem vaginal, né? E assim, sem preparo nenhum, só me colocou na posição, não usou um espéculo para poder ampliar o canal de parto. Então, assim, nada disso existe, né? Então, assim, a gente, quanto profissional, a gente também tem que ter empatia pelo próximo. Esses dias eu tenho acompanhado bastante, né, enfermeiras, e aí eu vi não vou lembrar quem que foi, das meninas que postou, que ela foi barrada de entrar com a paciente no parto. E assim, o que tem acontecido com doulas, né? Doulas e enfermeiras que estão sendo barradas de entrar aí com as como profissional com as acompanhantes aí para acompanhar no parto. Eu acho um absurdo, gente. Nosso psicólogo. Desculpa, Imagina. pode falar. Porque a instituição entende que aquela mulher, ela está ainda mais protegida. Porque ela tem uma profissional capacitada, né, para que possa, de fato, proteger ela de tudo que ela não deve viver, né? Existem hospitais que, por exemplo, não aceitam enfermeiro obstetra. Ele aceita a doula, Mas não sei porque todo mundo, a equipe multi, ela é de suma importância, né? Porém, a doula, ela não tem uma capacitação técnica para estar discutindo o caso com aquele médico, com aquele plantonista ou com aquele enfermeiro. Então, muitas das vezes ela até deseja, ela sabe que não é devido àquela situação, porque as pessoas faz com que o processo seja uma rotina, é algo normal, mas a gente sabe que não é. Só que por ela não ter embasamento técnico, ela não consegue discutir. Desculpa, doutor, mas aqui esse exame tá tudo bem, né? Então dá pra gente esperar mais um pouco. Ou a gente pode tomar esse outro tipo de conduta, né? E esperar um pouquinho mais, porque essa mulher deseja esse parto normal, ela se preparou para esse processo. Né? Ou que mesmo que seja uma cesárea, gente, porque é o que eu falo para os meus pacientes, a humanização não tem a ver com via de parto, é o processo daquela mulher, é o desejo daquela mulher, e a gente tem que estar ali para respeitar aquele processo e garantir que mãe e bebê estão bem e vão continuar bem. Quer falar, Lu? Não, eu ia dizer que nós psicólogos também prestamos assistência ao parto, né? Vocês podem estar lá no parto. Sim, mas Legal. ninguém quer. Ninguém não, né? Na verdade, as instituições Gente, não- barram muito e ainda vêm as Caramba. psicólogas com muito maus olhos, assim, né? Porque é algo novo, que ainda tá surgindo, mas é mais comum sermos barradas do que termos as portas abertas. Mas não tem, assim, nenhuma lei que ajuda essas profissionais Tem. estarem junto com essa mulher? Então, tem uma lei recente que foi aprovada, se não me engano, agora no segundo semestre, que dá direito a todas as gestantes e puérperas a acompanhamento psicológico.
Claro, né? Até isso ser colocado em prática. Essa lei também, ela fala sobre a questão do luto, né? Que mulheres que sofreram perdas gestacionais, elas têm o direito de estar numa ala separada, num espaço separado da maternidade, onde ela não vai ter contato com as mães que tiveram seus bebês. Mas até isso ser, né, implantado num país de 210 milhões de habitantes, acho que a gente vai levar um tempo. Mas existe uma lei que já foi sancionada já. Legal. Doutora, fala um pouquinho, né, o que que é o ponto do marido e se ele pode ser considerado hoje uma violência aí obstétrica. Eu Nossa, fiquei curiosa para saber o que pois era isso. é. Gente, esse ponto do marido, depois que o neném nasce, né, bom, primeiro, acontece muito ainda episiotomia, que é um cortezinho não, cortezão, né, que alguns médicos fazem ali na vulva e na vagina da mulher, que ela vai englobar a camada até profunda, a camada muscular, tá? Esse corte, que chama episiotomia, ele não precisa ser feito. Não tem mais. Os estudos científicos já comprovam que ele não vai ajudar como as pessoas antes falavam, que ia ajudar o bebê a nascer mais rápido, que ia ter uma laceração controlada, né? Ah, eu vou cortar aqui porque aí fica tudo meio controlado, né? Organizado. Só que é um corte profundo, né? Que muitas mulheres vão ter sequelas, dor na relação sexual depois que cicatriza, tá? Então, essa episiotomia não é necessária, mas o que acontece? Alguns médicos ainda fazem episiotomia e aí, aproveitando, eles já fazem o tal do ponto do marido. O ponto do marido, ele vai pegar os músculos do períneo e juntar um com o outro, para ficar mais justinho ali a vagina, para o marido sentir mais prazer, né? Então, isso é muito uma violência obstétrica, né? Porque, de novo, são pessoas tomando decisões sobre o corpo da mulher, num momento totalmente vulnerável, num parto, em prol do prazer do homem, né? Então isso era muito feito. Espero eu que menos agora, mas é uma violência obstétrica, sim. Legal. Te ouvir falar, me até embrulha o estômago. Não é? E pensar que é uma violência, assim, né, que é difícil de ser desfeita, né? A mulher precisa provavelmente passar por um processo cirúrgico para poder... Exato. E aí, conforme vai passando o tempo, porque a gente tem que entender que essa mulher que teve um parto agora, ela vai envelhecer, ela vai entrar na menopausa. E na menopausa, a vagina, a vulva, elas vão ficando um pouquinho mais atróficas. Então, essas mulheres que tiveram tal do pontinho do marido no parto, depois, quando forem no climatério, entrando na menopausa, elas vão ter muita dor na relação sexual. Muita, porque realmente o espaço fica reduzido, fica mais apertado, mas a ponto delas sentirem dor. E é possível de reverter? Então, é isso só cirurgicamente mesmo. Então, não é uma violência, Sim. né? Física mesmo. Ô, Luísa, hoje as mulheres, elas conseguem perceber que elas estão passando por violência obstétrica ali na hora ou depois que elas passam, que elas vão perceber, tipo, depois de meses ou às vezes até anos, que elas percebem que elas passou por uma violência obstétrica? Então, eu falo que a gente tem dois polos aí, né? Dois extremos nessa história toda. Porque eu percebo que muitas mulheres vão para o parto munidas como se fossem para uma guerra. Então, elas estudam, elas se armam e elas vão para estar contra o médico, contra o enfermeiro obstetra da instituição, né? Normalmente pessoas que vão vivenciar os seus partos em plantões. E, ao mesmo tempo, elas assumem um lugar de racionalidade que não é benéfico para o processo de trabalho de parto. Né? Então, existem essas pessoas que estão muito munidas de informação, que estão muito armadas, que estão com muito medo. E existem as outras pessoas que não sabem nem do caminhão que caíram e chegam lá muito vulneráveis também em termos de conhecimento. Então, esses dois extremos não são saudáveis, né? O ideal é que haja um equilíbrio. E eu falo que a mulher hoje que deseja um parto normal, ela tem que se tornar meio que uma ativista, né, do parto normal. Então, ela acaba contando para todo mundo que ela vai viver aquilo e tendo que catequizar, convencer as pessoas do porquê que ela quer viver aquilo.
E aí, às vezes, né, por uma intercorrência, ela cai numa cesárea, ou às vezes até por uma violência, uma negligência médica, enfim, ela cai numa cesárea e ela se sente completamente, meio que uma farsa, assim, poxa, eu vendi para todo mundo que esse era o melhor caminho e eu fui parar numa cesárea, tá tudo errado, né? Então, aí vem a parte da culpabilização, né? Muitas vezes a mulher se sente responsável também por não ter conseguido proteger o próprio filho, né? Não consegui proteger meu corpo, muito menos o meu filho. E isso tudo vai acarretar nessas sequelas emocionais que a gente vem falando. Mas respondendo a sua pergunta mais diretamente, né, Nath, eu vejo muito esses dois polos, assim. Ou a mulher vai muito armada e muito. É como se fosse pra uma guerra mesmo, ou a mulher vai muito. Ah, vou ali ter meu filho, nem sei o que está acontecendo direito, não quero ter muita informação porque a informação me deixa ansiosa. E eu acho que nenhum dos dois são positivos. É 880, né? 8 ou 80, exatamente. E a gente trabalha muito isso na psicoterapia, porque as mulheres vêm muito com esse discurso, assim, né? Ah, eu me preparei muito para um parto normal, e agora o meu bebê tá pélvico, ou então tô começando a perceber que o médico, ou, né, a equipe que eu tô é capaz de cometer alguma violência obstétrica, como que eu desfaço isso agora às 33 semanas de gestação? Né? Então, a gente vai fortalecendo a mulher para que ela seja capaz de, às 33 semanas, falar: olha, doutor, muito obrigado, mas agora vou procurar outro profissional, porque nossa relação aqui a gente não conseguiu construir não consegui construir uma relação de confiança com o senhor, né? Isso, Pode falar, Bê. isso que você falou de realmente as mulheres se sentirem muito culpadas, porque falam para todo mundo que vão pelo caminho do parto normal, e aí, às vezes, gente, a cesárea acontece. Mesmo com equipes humanizadas, cesáreas vão acontecer. E elas se sentem muito realmente tristes, frustradas, como se, poxa, o que vão ouvir de fora também? Você podia ter marcado a cesárea, né? Você passou por todo o trabalho de parto, todo o sofrimento para depois acabar numa cesárea. Então, realmente, acho que é importante, você com certeza pontua, eu também pontuo, que o importante é o caminho, você ser respeitada em todo o caminho, em processo do trabalho de parto. E se acontecer de ser uma cesárea, você foi respeitada, você passou pelo trabalho de parto. É muito importante o trabalho de parto em si, tanto para a mulher quanto para o bebê, mesmo ele nascendo de cesárea. E você ficar com a sua consciência tranquila que você fez a sua parte, que tá tudo certo. Isso às vezes acontece. Sim. Então, acho que é importante. Eu vivi um pouco disso, assim, na minha primeira gestação eu tava com uma obstetra cesarista, que eu fui descobrindo ao longo do tempo, mas já era pandemia, eu falei, bom, agora eu não vou ter coragem de mudar, todo mundo trancado dentro de casa, e aí eu não mudei, assumi o risco e caí numa cesárea. E aí na minha segunda gestação eu estava com a pessoa, a obstetra que hoje é minha parceira, minha sócia, e minha amiga, antes de tudo, e eu fui para uma cesárea também, porque a minha filha, o meu colo do útero dilatou e ela passou a mãozinha pelo colo do útero. Ela falou assim: olha, Lu, não tem como eu devolver essa mão. Isso é super raro, se não me engano, é 1 a cada 8.000 nascimentos que acontece. Mas eu não consigo devolver a mãozinha. Ela poderia nascer com a mãozinha no rosto, né? Mas na hora que ela fez o toque, a minha filha pegou nos dedos dela. E aí eu falo com ela até hoje, se não fosse você, se não fosse com você, eu jamais acreditaria que era verdade. Isso. Então, olha o nível de vulnerabilidade que nós mulheres estamos, né? Se não Sim. fosse uma das minhas melhores amigas, eu não acreditaria que aquilo era verdade. Né? Legal. Como que vocês, né, vê a relação da internet com a questão da maternidade hoje em dia, né? Porque a gente vê muito aí partos simples na internet, pós-partos muito simples, e a gente sabe que nem todas as mulheres passam por isso, né? Cada mulher é de um jeito, não é porque de tal pessoa foi assim que o seu vai ser assim. Como que vocês vê essa influência da internet na vida nessa gestante aí no dia a dia? Tem coisa muito boa. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né, com a internet, mas também tem conteúdo muito ruim, né? Conteúdo que a gente fala, óbvio que isso não é verdade. E tem muita gente que não enxerga aquilo, né? Que acredita que aquilo é possível, né? Então, a gente sempre tenta levar essas mulheres para um caminho onde elas busquem fontes fidedignas, né? Coloca lá, com artigo científico. Coloca lá, é de fato verdade, né? Sempre buscar de uma forma onde aquilo possa contribuir para o seu processo. Porque isso vai impactar,
né, na gestação, vai impactar no parto, vai impactar no pós-parto, né? Eu ordenho ou não ordenho a mama? E aí ciclano, faz compressa. Gente, muita coisa já caiu por terra, já não existe mais, né? Então, de fato, buscar informação onde você vai estar segura, onde você não vai colocar você em risco ou colocar o seu bebê em risco. Porque tem gente que não tem assistência, tá acontecendo isso comigo. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. E não vai buscar uma assistência médica. A gente sabe o quanto que essa mulher fica vulnerável durante esse processo, mas a gente não pode negligenciar o nosso processo. A gente não pode colocar a gente em risco e, com isso, colocar o nosso bebezinho em risco também. E O que você, eu doutora? vejo? Eu vejo assim, agora tem as influencers, né, que dão um relato de parto e dão a opinião delas. E sim, às vezes o parto dessa influencer foi assim, ela chegou, em meia hora o bebê nasceu na banheira, aquele parto que para todo mundo é perfeito, Sonho, é né? lindo, é o sonho. Só que e é verdade, é o relato de parto dela, né? E também tem mulheres que ficam 30 horas em trabalho de parto. Então, eu acho que a informação está aí, mas a gente, como profissional, a gente precisa alinhar muito expectativas, né? Então, vamos lá. O parto, ele pode ser rápido, ele pode ser exatamente do jeito que você sonhou, mas a maioria das vezes não é. Né? Então, por mais que a gente esteja lá, sim, o que eu falo, eu te garanto que você vai ser respeitada, você vai ser acolhida, você vai se sentir bem. Mas eu não sei quanto vai demorar o seu trabalho de parto, eu não sei se vai acabar numa cesárea, né? Eu não sei se vai ser exatamente do jeito que você viu a blogueira e você sonhou, né? Então, alinhar expectativas é ótimo, porque a Luísa pode dizer com certeza, depois melhor do que eu, se você se frustra muito, você pensa muito naquele parto que você pensou, da banheira, do sonho, rápido, e você não tem, é diferente, por mais que você vai se frustrar e você tem uma chance maior de ter uma depressão pós-parto, né? Então, eu acho que assim, que bom que a gente tem as informações, que bom que a gente tem as pessoas agora sentem mais à vontade de dar a sua opinião, de falar o seu relato, isso é ótimo. Mas vamos entender que o meu caso vai ser diferente e tudo bem, né? Eu acho que, na verdade, a chance de ser como você sonhou, como você viu da blogueira, é quase zero, né? Exato. É isso. Porque. E o parto é um evento que a gente espera por algo que a gente nunca viveu, Sim. né? Então, também por isso a mulher está tão vulnerável. Mas sobre as redes sociais, né, sobre a internet como um todo, eu sinto que esses vídeos muito romantizados, com a musiquinha no fundo, não mostra a mulher lá gritando durante a contração, aquela gritaria que é numa maternidade, né? Então, tem gente que vai, vou fazer um ultrassom na maternidade, eu vi aquela gritaria toda, volta assustada, né? Porque fica só vendo os vídeos com musiquinha ao fundo e não entendem o que é a realidade de um trabalho de parto. Eu me lembro, não diz respeito exatamente, né, de trabalho de parto, mas sim sobre maternidade. Eu acho que esse exemplo que eu vou trazer assim, só ilustra pra gente essa romantização excessiva que a gente vive hoje. Que eu tenho uma filha com idade próxima de uma super blogueira milionária aí. E eu vi ela sempre, né? Pariu, tava lá maravilhosa, barriga chapada, e viaja pra lá, viaja pra cá. E eu lembro que a filha dela devia ter, sei lá, 1 ano e 7 meses, e a minha devia ter 1 ano e 5. E ela postou, gente, olha só, hoje é a primeira noite que eu vou dormir sozinha com a minha filha, sem enfermeira, sem babá. Então, assim, né? E eu, outra meu Deus, eu te realidade. acompanho há 1 ano e 7 meses, tô vendo tudo aí, não é que é uma mentira, mas é que ela não mostra a parte difícil, complexa, delicada, as tomadas de decisões, né? Então, a rede tá aí pra mostrar o que a pessoa quer. E mais, né? Agora a gente tem a inteligência artificial. Então, não sei como que chega pra vocês. Mas pra mim chega muita gente que jogou lá, jogou foto do ultrassom, jogou, né, informações sobre a gestação no chat GPT e traz assim, doutora, mas é isso, né, que vai Sério, acontecer. Então, isso já tem acontecido comigo, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque apesar de ser uma inteligência artificial, as informações que ela traz ainda não é 100% confiável, né? Então, Sim. Sabrina, hoje para você, qual que é assim o seu maior desafio em relação ao seu trabalho em trazer essa consciência aí para as mulheres e também para os parceiros ou, né, a rede de apoio? Eu acho que para eles, eu não digo que um desafio, eu digo que o desafio está mais no dia a dia mesmo. Estar, por exemplo, assistindo uma paciente sem estar com equipe é difícil, porque nem sempre o profissional vai entender
que o parir é da mulher. Então, eu já ouvi falas de profissionais assim, não estudei para assistir parto no chão. Não estudei porque ele acha que ele tá ali para intervir no processo daquela mulher. E não, aquela mulher ela tem que parir do jeito que ela deseja. E o profissional não vai deixar de ser menos profissional, né, por estar sentado no chão assistindo aquele parto. Então, eu acho que é importante, de fato, a gente dar poder para essa família, orientando, né, para que eles possam sempre estar em busca que o processo deles seja da forma como eles desejam, da forma como eles planejaram, né? Então, o acompanhante tem um poder muito grande de estar ali apoiando aquela mulher. É parto normal que você quer? Eu estou com você. Mas se também não for, também está tudo bem, porque a gente está aqui pelo nosso bebê. Sim. Então, eu acho que é sobre isso, né? Que os profissionais possam cada vez mais ter esta sensibilidade de entender que o processo não é seu. A gente é, sim, capacitado para poder trabalhar nas situações de urgências, de emergência, né? Orientando aquela mulher, porque a gente não decide nada por ela. Então, Nath, está acontecendo isso, isso e isso, e o caminho que a gente tem é este e este, né? E eles junto, né? Todo mundo junto, levar a um processo onde que fique algo seguro para a mãe e para o bebê. E para você, doutora, hoje em dia, aí, qual que é o seu maior desafio aí no dia a dia, no seu trabalho? Eu acho que assim, como eu sou muito abençoada de trabalhar com uma equipe, né, que eu confio, né, que eu tenho plena confiança, eu acho que assim, o nosso papel é justamente de mostrar as informações e empoderar essa mulher para entender que o trabalho de parto é dela. Porque eu acho que um desafio realmente ainda é que mesmo algumas mulheres ainda acreditam que a gente vai acabar meio que salvando esse parto, né? Sendo que elas são as protagonistas, né? E eu acho que realmente mostrar uma realidade de parto, como você falou. Sim, o parto, existem contrações, existem dores, mas não precisa ser um sofrimento. E a paciente, no trabalho de parto, o que eu sinto é que às vezes ela tem um pouquinho de dificuldade de deixar de lado esse controle, né? Como você falou, ela já vai pensando em tudo que pode acontecer, tudo que tem que ser feito, e não consegue se soltar muito no parto, entrar na tal da partolândia que a gente fala, né? Então, acho que tentar, de novo, empoderar essas mulheres para elas ficarem tranquilas no trabalho de parto e para elas realmente conseguirem tomar decisões e se entregarem totalmente ali no trabalho de parto. E você, Lu? Então, eu acho que um dos maiores desafios é um pouco de desmistificar, assim, o que é um parto humanizado, que a mulher, ela tem o direito de tomar as decisões em relação ao seu próprio corpo, né? E a gente vem trabalhando exatamente para esse fortalecimento dela, para esse autoconhecimento dela, para que ela entenda quais são os limites, o que para ela não, em hipótese alguma, ela vai aceitar. E desmistificar um pouco, assim, né, de que o parto normal, ele é possível, ele pode acontecer num ambiente tranquilo, assim como a cesariana, né? Então, eu recebo, assim, o que eu falei anteriormente, assim, né? Ou a mulher muito pronta para um parto normal, ou a mulher que só quer saber de uma cesárea, sabe? Que muitas vezes é uma mulher que vem machucada, que já teve uma outra experiência traumática, ou que a mãe, a sogra, a tia, a irmã passaram por experiências ruins, e a gente poder desmistificar e entender como que as coisas podem acontecer de uma forma respeitosa. Legal. Meninas, para a gente encerrar, né, gostaria aí que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal de casa, para quem está nos assistindo, e também, né, deixar a rede social de vocês, onde o pessoal pode estar encontrando vocês, se vocês fazem atendimento online, se é só presencial, e aonde também o pessoal pode encontrar. Só gostaria de lembrar as mulheres, né, que não abram mão dos desejos de vocês, né? Busquem informação, que possam contribuir para o processo, tanto na gestação, parto e pós-parto. Inclua o parceiro, o acompanhante, quem é de desejo seu, porque também é direito seu de você estar com quem você deseja durante esse processo, para que possam contribuir e te ajudar nesse momento que às vezes você
não vai conseguir falar o que você deseja, né? Me sigam nas redes sociais, né? Sempre tem muito conteúdo lá para poder contribuir e ajudar vocês durante todo esse processo. O Instagram é @enfermeiraenf.sabrinabispo. Obrigada, Sabrina. Doutora, você? Bom, acho que a minha a minha sugestão, a minha dica é procure realmente um profissional quando você esteja grávida, que você se sinta segura, que você realmente sinta que ele vai respeitar os seus desejos até o final. E se em qualquer momento você não se sentir segura, 37 semanas, já recebi paciente com 40, não tem problema você abandonar esse profissional e procurar outro. Porque quando você se sente segura, o parto ele flui melhor. Quando você está no momento vulnerável e está com um profissional que você não confia, você não vai conseguir brigar por isso, né? Então eu acho que assim, já grávida, acabe buscando alguém que você se identifique, alguém que você confie e siga com esse profissional. Bom, meu Instagram é g.o.deseensinas. Obrigada. Eu acho que o recado final que fica aqui pra gente primeiro, eu acho que a gente levantou um assunto muito difícil de ser falado, muito delicado. Então, se você que tá aí nos assistindo, né, em algum momento percebeu que você sofreu uma violência, isso te tocou de alguma forma, procure ajuda. Não tente passar por isso sozinha. Procure um profissional que possa te acolher, alguém que vai te ajudar a ressignificar isso que você viveu. Não guarde isso pra você. A culpa não é sua. Você não é responsável pela violência que você sofreu. E eu acho que nesse sentido também, né? Aprenda a cuidar de você, entenda sobre o seu corpo, se conheça, trabalhe o seu lado emocional, para que você esteja mais fortalecida no momento né, de receber seu filho ou de viver essa gestação. E acho que é isso. O meu Instagram é @luisasader.psi. Luísa com S, Sader com D. Eu sou meio low profile, assim, mas tô tentando cuidar um pouquinho mais das minhas redes sociais. E eu atendo online, eu sou de Belo Horizonte, mas eu atendo pessoas do Brasil e do mundo todo. E será um prazer receber vocês. Quero agradecer, né, todas vocês por estarem aqui no Natcast, por falar desse assunto que é muito importante, né? Trazer essa consciência aí para as mulheres, para os parceiros, para a rede de apoio e também para os profissionais, né, que estão aí nos assistindo. É muito importante humanizar mais, cada vez mais, tá? Então, quero agradecer a todas por estarem aqui no Natcast. Obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada. E se você chegou até o final desse episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou o episódio de hoje, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.